Então abra a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 22. Números capítulo 22. Amém? Todos encontraram Números capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez assim eu o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com preço de encantamento nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão, e Deus veio a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou a mim, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então Deus disse a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Até aqui. Soberano Deus, eis aqui a tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, que o Senhor venha trazer revelação, para que nós possamos entender os teus princípios, para que a tua palavra venha trazer transformação, Deus, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, e que nós, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, estejamos aptos a repreender, a rejeitar o mal e a praticar o bem. Que pela tua palavra nós sejamos libertos, sejamos curados, em nome de Jesus Cristo. Enche este lugar, Senhor, da tua doce presença. Nós sabemos que o Senhor já está aqui. Resplandece, pois, aqui a tua presença, resplandeça, pois, aqui a tua luz. Que todo o espírito de trevas, toda confusão mental, toda fortaleza mental que se levanta contra o conhecimento de Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que seja estabelecido aqui o domínio do reino dos céus, e que nenhum espírito fale, a não ser somente o teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, o povo está quieto. Diz o pessoal mais pentecostal que crente que não faz barulho está com problema de fabricação. Não, crente tem que fazer barulho.
É o que dizem os pentecostais, a nossa igreja que tem pentecostal. Então, vamos lá. Vocês entenderam o que nós lemos? Tem uma passagem interessante no livro de Atos, não me lembro se é Atos capítulo 8 ou capítulo 9, em que Filipe, ele é arrebatado, não, o Espírito Santo de Deus manda Filipe sair da onde ele estava e ir para o deserto. Ele foi, né, o Espírito Santo mandou. E aí ia vindo ele enxerga uma caravana do mordomo-mor da rainha de Candace. E o mordomo, ele estava lendo uma passagem bíblica do livro de Isaías. E o Espírito Santo fala para Filipe: corre e alcança aquele carro. Aí ele corre e alcança o carro. E ele pergunta para o mordomo: tu entende o que tu está lendo? E o mordomo diz assim: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então nós temos que ler as Escrituras. O Espírito Santo, ele pode trazer a revelação para você, no teu particular, no teu secreto, mas o Espírito Santo também usa as pessoas para o ensino. Para isso que Deus levanta os mestres, os pastores, os evangelistas, que eles trazem uma palavra já revelada, e o entendimento do contexto, o que quer dizer aquelas coisas todas. Por isso que eu perguntei: vocês entenderam o que nós lemos? Assim como aquele mordomo, muitas vezes nós lemos e não entendemos. Essa passagem que nós lemos aqui do Antigo Testamento nos conta a história de um rei que ficou com medo dos israelitas e contrata um profeta para amaldiçoar aquele povo. O que nós temos que entender é que todas as lutas, todas as ocorrências no Antigo Testamento, todas as batalhas do povo de Israel contra aquelas nações e aqueles povos, são ilustrações da batalha espiritual dos crentes hoje. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Essa é a batalha do crente, é uma batalha invisível. E aí nós vamos ver nas folhas, nas páginas do Antigo Testamento, a batalha incessante de Israel contra estes povos. São figuras das batalhas que nós temos hoje, espiritualmente falando. O pastor Oswaldo Lobo, ele tem um livro muito interessante, em que ele faz um levantamento de todos estes povos, lá de Canaã, o Ferezeu, o Girgazeu, o Jebuseu e aqueles 7 povos, e ele mostra, ele dá uma gênese de cada um daqueles povos, a origem deles e o que eles significam hoje espiritualmente. Quais são o modo de operação de cada um daqueles espíritos, daqueles povos que ainda atuam na humanidade hoje. Então essas lutas antigas, elas são para nós ensino. Nós vemos aqui que Moabe é o povo, Balaque é o rei daquele povo, que os moabitas, eles ficaram com medo e ficaram angustiados por causa da presença dos israelitas. Agora vamos trazer para a nossa realidade. O mundo tem medo de Jesus. O mundo tem medo do crente que ora, do crente fiel, do crente temente a Deus e que quando bota o joelho no chão as coisas acontecem. O diabo não tem medo de crente domingueiro. O diabo não tem medo de crente que fala em línguas, que profetiza. Eu não estou dizendo que é errado isso, não me entenda mal.
O diabo tem medo de crente que ora. Porque todas as coisas no mundo espiritual e no mundo material, elas começam com oração. Sem oração nada funciona. Os grandes ministérios, os grandes homens, os grandes heróis da fé, os contemporâneos, os da igreja primitiva, os da igreja que na Europa, de uma forma geral, os grandes avivalistas, eles nunca fizeram nada sem oração. Não existe movimentação no reino sem oração. Então o diabo fica assim como os moabitas, o diabo fica com medo e fica angustiado quando o crente ora, quando o crente é crente mesmo. E o que ele faz? Quando ele sabe que o crente ora, que o crente não tem medo dele, ele vai buscar estratégias, ele vai comissionar, ele vai contratar profetas que eu estou dizendo falsos profetas, viu? Para amaldiçoar o crente, mas não só crente, agora falando numa dimensão maior, a igreja que ora, a igreja que cumpre os propósitos de Deus, do evangelismo, de cuidar dos pobres, de cuidar da viúva, de ser na sociedade um porto seguro, de fazer a diferença na sociedade, a igreja que faz diferença no bairro onde está, onde foi colocada. O diabo vai levantar, vai comissionar profetas para amaldiçoar a igreja e os crentes. E há muitas pessoas que vêm na igreja com este propósito. Elas foram comissionadas, conscientes ou não, por Balaque, diga-se aqui, o diabo, para amaldiçoar. E é interessante que tem uma passagem que fala aqui, olha só, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos moabitas e anciãos do midianita com o preço dos encantamentos nas mãos. O diabo paga os contratados deles para amaldiçoar o crente. O diabo paga, o preço dos encantamentos são pagos para amaldiçoar a igreja e amaldiçoar o crente. Ah, mas onde é que eu quero? Onde é que nós vamos chegar nisso? Nós vamos chegar lá. Hoje o culto é de libertação. O que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam é que nós, como crentes, nós como igreja do Senhor, nós somos alvo. Enquanto a igreja estiver cumprindo o seu propósito, enquanto o crente estiver cumprindo o seu propósito, ele vai ser alvo de ataque. Porque a igreja que cumpre o seu propósito, o crente que cumpre o seu propósito, o crente que ora, o crente que lê a Bíblia, o crente que jejua, ele mete medo no inferno e deixa as trevas angustiadas. Agora vamos avançar mais. Então, os irmãos já entenderam que existe uma batalha espiritual, né, para tentar destruir a igreja e o crente. E que nesse propósito está a maldição. Mas o que é amaldiçoar? Amaldiçoar é lançar palavras de maldição, maldizer, desejar coisas más.
Mas maldição pega em crente, é aí que nós vamos entrar. Abra aí, Números, capítulo 25. Nós vamos ver, se nós lermos todos o capítulo 22 e 23 de Números, nós vamos ver que Balaão acaba indo com os anciãos, e toda vez que ele abre a boca para amaldiçoar Israel, ele abençoa. O rei fica irado com ele. Ele foi contratado, foi comissionado para amaldiçoar, mas ele abre a boca e ele abençoa. E ele fala para o rei: mas eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Não tem como. É impossível amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. E aí a gente ora no meio da igreja, no meio dos crentes. Quanto crente debaixo de maldição? O que houve? A resposta está no capítulo 25. Primeiro versículo. Primeiro e segundo. Não, vamos ler até o 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de quem? Dos moabitas. O povo que estava com medo e que estava angustiado por causa da presença de Israel. Esse mesmo povo seduziu os israelitas e eles começaram a se prostituir. Elas, as filhas dos moabitas, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Hoje é culto de libertação. Como é que isso funciona, então, na vida do crente? Os moabitas, Balaque, o rei dos moabitas, não conseguiu o intento dele, o profeta não conseguiu amaldiçoar, porque era povo bendito. Porque Deus estava no meio deles. Segundo Isaías, o que faz separação entre nós e o nosso Deus? O pecado. Aí alguém deu a deixa, alguém deu o bizu para Balaque. Faz assim, ó. Pega umas madame bem bonitona lá e manda elas para o culto com uma roupa bem provocante, vestida que nem uma prostituta, ou mesmo os homens também, com aquelas camisas bem apertadinhas de mamãe, ó como eu sou forte, mostrando toda a sua masculinidade, e as madames mostrando toda a sua, não vou entrar no caso aqui, toda a sua exuberância, e coloca lá no meio do culto, e começa a contaminar, que foi o que Balaque fez. As madames lá seduziram, e os israelitas caíram que nem um patinho. E o que aconteceu? Abriu a brecha para a maldição. Eu conheço pelo menos 3, não vou ficar escrafunchando a vida de ninguém, mas tem coisas que saltam aos olhos. Desde que nós estamos na Lagoinha, eu conheço pelo menos 3 homens que eram irmãos da igreja e que encontraram algumas madames aqui e que saíram da igreja por causa das madames e que se desviaram por causa das madames. Não vou dizer o nome por uma questão de ética. Pessoas que eram crentes foram seduzidos. E não é só caso de homens, tem caso de mulheres também.
Então o crente é seduzido. O diabo sabe aonde que é a sua fraqueza. O diabo conhece aonde que ele vai te pegar, aonde que ele pode te pegar. O apóstolo Pedro fala em uma das suas cartas que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele fica arrodeando, até ele achar uma brecha. Ele vai estudar as suas fragilidades, as suas fraquezas, e ele vai apresentar a proposta. Ele vai estudar as suas necessidades e vai apresentar a proposta para satisfazer as suas necessidades. Lembremos que Jesus Cristo, quando foi tentado, está lá em Mateus 4, quando foi tentado no deserto, ele jejuou 40 dias, e qual foi a primeira proposta do diabo? Ele apresentou a proposta para satisfazer uma necessidade física de Jesus, que era comida. Ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele tenta Jesus, leva lá no pináculo do templo, e manda Jesus se atirar dali, porque está escrito, aí ele cita a palavra, está escrito que aos teus anjos dará ordem para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso é Salmo 91, os teus anjos vão se sustentar com as suas mãos, para que não tropece no pé em alguma pedra. E Jesus fala: não tentará o Senhor teu Deus. Depois ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E o que Jesus diz? Somente ao Senhor Deus adorarás. Então, o diabo sabe da sua necessidade, ele sabe da sua fragilidade, e ele sabe da sua fraqueza, ele sabe aonde ele pode te tentar. E o mais incrível é que quando ele apresenta as suas propostas, muitos crentes, pelo desconhecimento da palavra, aceitam, porque as propostas do diabo são para respostas práticas, para problemas presentes. Ele apresenta respostas práticas e rápidas. Mas e como é que a gente sabe quando o crente está debaixo da maldição? Então o pecado atrai maldição. Para nós poder falar como é que vem a maldição, nós temos que falar primeiro como é que inverter a ordem, como é que se quebra a maldição. A maldição se quebra se a maldição vem com o pecado, vem por causa da prática do pecado, a maldição é atraída pela desobediência, e a desobediência é pecado, a maneira de fechar a porta é se arrependendo e pedindo perdão. E aí vem o grande problema do ser humano, de uma maneira geral, e dos crentes em particular, que eu acho que é a parte que mais pega, é o trunfo que Satanás tem na mão contra os crentes, que é a falta de perdão. Nós temos algumas experiências com libertação, e às vezes quando manifesta algum demônio, o empecilho maior para o demônio sair é a falta de perdão. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso e tem que sair. Mas se existia uma legalidade, é como se Jesus disse: sai, eles não saem porque ele gosta de mim. Ah, mas eu já perdoei. Tem uma passagem muito interessante no livro de Mateus, capítulo 6, que Jesus Cristo fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos,
não matarás. Aquele que matar vai ser réu de sinédrio, vai ser levado a juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que se irar com o seu irmão será levado a réu, como réu, será levado a juízo de sinédrio. Qualquer que chamar o seu irmão de louco está sujeito a julgamento do fogo do inferno. Portanto, olha o que ele fala: portanto, se ao trazer a tua oferta ao altar, tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, larga a tua oferta ali, vai até o teu irmão, se reconcilia com ele e volta e dá a sua oferta. Palavra esquisita, vocês não acham? Eu vou vir para o altar trazer a minha oferta. Eu não fiz nada para o meu irmão, foi ele que fez contra mim. Eu não tenho nada contra ele, foi ele que fez contra mim. Mas o que a palavra manda? O que Jesus manda? Pô, mas não fui eu que faltei, foi ele que faltou. É para a gente chegar lá. Eu que sou o ofendido, é para mim que sou o ofendido chegar lá e dizer: meu irmão, eu te perdoo. Ah, mas eu emprestei 10 mil reais, o cara não me pagou e está fugindo de mim. Vai lá e diz para ele: meu irmão, zerado, te perdoo. Isso é uma ilustração, viu, irmão? Não estou dizendo que é para você perdoar a dívida. Se conseguir cobrar, tenha bom êxito. Ah, a pessoa mentiu, fez uma fofoca sobre mim. Eu falo: irmão, está tranquilo, está perdoado. Por quê? E aí nós vamos entrar no problema do porquê que tem crente amarrado, porquê que tem crente sofrendo, porquê que tem crente oprimido, porquê que tem crente atormentado. Vale a pena ler. Vamos lá, Mateus capítulo 6, abre lá. Mateus capítulo 6. Perdão, capítulo 5. Perdão, é capítulo 5. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele tem contra ti, larga a tua oferta, vai reconciliar primeiro com ele e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Versículo 26 dá a resposta por que tem crente amarrado, opresso, atormentado. Em verdade te digo que de nenhuma maneira sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sair da onde? Falta de perdão aprisiona. Ah, mas foi ele que me insultou. Falta de perdão aprisiona. Falta de perdão é argumento nas mãos do diabo contra o crente. Porque normalmente nós pensamos assim: bom, o lesado foi eu não tenho que pedir perdão. Não é isso que a palavra diz. E aí nós vemos um monte de crente passando, sendo atormentado, sendo aprisionado pelo diabo, porque não quer se submeter à justiça de Deus, mas quer fazer a sua justiça própria. Isso nos deixa aprisionados. Tem uma outra passagem muito interessante, deixa eu achar aqui. Mateus 18, abre comigo lá, Mateus 18.
Eu vou ler toda essa passagem. É culto de libertação, para você entender a necessidade da libertação e por que a maioria, se não vou dizer todo, mas porque grande parte dos crentes estão presos na sua justiça própria. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que saldasse a dívida. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Quantos crentes botam o joelho no sangue e dizem: Senhor, tem misericórdia de mim? Ora, até o Salmo 51 todo decorado. Saindo, porém, aquele servo, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Segundo os estudiosos, fazendo uma comparação do primeiro devedor com o segundo devedor, era uma quantia absurdamente alta, uma em relação à outra. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Porém não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar tudo ao seu senhor, tudo o que passara. E então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Se prostrou diante de mim, com o Salmo 51 decorado: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão, Senhor, apaga as minhas transgressões, perdoa os meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica-me com hisopo, porque eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas transgressões, os meus pecados estão sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Aí faz aquela ladainha na presença de Deus, chora, e Deus perdoa. Aí quando chega o irmão e pede: meu irmão, me perdoa. Eu falo: não, de jeito nenhum, cara, tu tem que pagar o que tu me deve. Olha o que diz a palavra. Então o Senhor diz: não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Falta de perdão. Tem crente que está vivendo atormentado, atribulado, aprisionado, por falta de perdão. Então, indignado, o Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. E olha o veredito de Jesus Cristo lá no versículo 35. Assim vos fará, Senhor, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Assim se quebra maldição, se arrependendo do pecado próprio e pedindo perdão, e perdoando as dívidas dos seus devedores. Quando nós não fazemos isso, nós estamos dizendo que nós não somos filhos de Deus. Porque o Senhor fala no Sermão do Monte: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sede, pois, perfeito para serem considerados filhos do vosso Pai Celestial.
Mas o que a maldição tem a ver com isso? A maldição tem a ver que a maldição é um sintoma que se manifesta para nos mostrar que existe algo errado na nossa vida. A pessoa não consegue prosperar, a pessoa está sempre doente, a criatura está sempre endividada, a criatura nunca tem relacionamentos duráveis, está sempre pulando de toco em toco. Existe um histórico de divórcio na família. Existe um histórico de aborto na família, existe um histórico de falência na família. Quando esses sintomas são repetitivos, regularmente repetitivos, na vida, na família ou numa nação, é sinal de maldição, é sinal que alguma coisa está errada. Então a maldição, o princípio, digamos assim, pedagógico da maldição é nos mostrar que existe algo errado que precisa ser consertado. Doenças que aparecem do nada. Você já olhou para dentro do seu coração? Falta perdoar alguém? Eu estou insistindo na tecla do perdão, porque a falta de perdão nos aprisiona aos atormentadores. A falta de perdão nos deixa cativo, nos deixa como fantoches do diabo. A falta de perdão tem muito a ver com justiça própria. Aí tem crentes dizendo, não, mas eu sou desse jeito mesmo. Meu querido, se tu fala que tu é desse jeito, então tu precisa nascer de novo. Ah, mas eu sempre fui assim, não vou mudar, então você não é crente. Ah, mas é o meu temperamento, então você precisa nascer de novo. Porque o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se o teu temperamento, se a tua justiça própria é o que está dirigindo a tua vida, você não nasceu de novo. E você continua debaixo de maldição. É culto de libertação. A palavra é que liberta. Mas a palavra pregada, a palavra proclamada, se ela não for praticada, ela não vai trazer transformação. Por incrível que pareça, tem pessoas que escutam a palavra, em vez de, é mesmo, realmente está acontecendo comigo, eu preciso mudar de postura. Ela fecha o coração, não, isso aí não é para mim. O pastor está sendo muito radical. Então continue na sua justiça própria, com as mãos algemadas, com os pés algemados, com as correntes nas mãos dos atormentadores. Então, a palavra vem para nos trazer esclarecimento. O que está errado na minha vida? Se nós formos ver a parábola do semeador, no final dela, quando Jesus Cristo vai dar a explicação da parábola, os discípulos perguntam, Senhor, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E o Senhor fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Por lá para o versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Aí ele dá então a explicação da parábola. Pelo ensino da palavra, a Bíblia como um todo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então tem coisas que nós só vamos entender no Novo Testamento se nós tivermos conhecimento do Antigo Testamento. Isso nós vamos só entender determinadas
passagem do Antigo Testamento, quando nós vemos o cumprimento dela lá no Novo Testamento. Assim é a palavra. Bem-aventurado nós todos que estamos aqui, porque temos a Escritura fechada, revelada. Então nós não temos motivos para estar debaixo de maldição. Nós não temos motivos para viver aprisionado nas mãos dos atormentadores. Bem-aventurados os olhos que veem, bem-aventurados os vossos olhos, bem-aventurados os vossos ouvidos, porque vocês ouvem, veem. Então, este medo e essa angústia dos moabitas, o diabo quer transferir para o crente. E aí o crente muitas vezes vive com medo e angustiado, porque ele está na mão dos atormentadores, porque a maldição obteve êxito. E por que a maldição obteve êxito? Porque houve uma brecha. E normalmente a brecha na vida do crente é falta de perdão. Pecado é fácil, pecado, se arrepende de coração e pede perdão, Jesus perdoa. Mas aquela mágoa que está lá no fundo do coração, se não for botada para fora, se não apresentar diante de Deus, vai continuar acorrentado na mão dos atormentadores. E todas estas coisas, ela pode vir por herança familiar. Ah, maldição como herança familiar? Não. Pecado familiar. Não se herda maldição, se herda pecado. Ai, mas eu estou debaixo de maldição, porque não sei o que, aí vai ver, ela repete o mesmo pecado do pai, repete o mesmo pecado do avô, e repete o mesmo pecado do bisavô, aí diz que está debaixo de maldição. Não, você não, tem que parar de pecar. O pastor Valdobo diz assim, você não tem que ter medo do diabo, nós temos que ter medo de pecar. 1 Pedro, capítulo 1, terminando, já vamos orar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A partir do versículo 17. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. Aí a pessoa continua na sua vã maneira de viver, em outras palavras, pecando com o pecado que herdou do pai, que herdou da mãe, que herdou da avó, blá, 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 blá. Mas então nós fomos resgatados, versículo 19, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Brechas por onde se instalam as maldições, práticas e comportamentos que nós herdamos e não queremos desfazer dele. Aceitamos a Cristo, mas continuamos com ele. Idolatria. Ah, mas eu não tenho imagem na minha casa, mas idolatra o pastor. Ah, mas eu não tenho imagem na minha casa, mas idolatra o carro, idolatra o filho, idolatra o trabalho, idolatra a esposa, idolatra o esposo. Isso é idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Prostituição. Não é só prostituição física, é prostituição mental também. Pornografia, sites pornográficos e etc e tal. O pessoal diz, ah não, mas é que Davi, por causa do pecado dele com Betseba, aí a literatura aí que versa sobre maldição hereditária, vai dizer, ah não, porque Davi foi amaldiçoado por Deus, aí os seus filhos cometeram perversão sexual, blá, 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 blá. Não, Deus realmente
Deus realmente amaldiçoou ele. Mas eu pergunto, os filhos de Davi aprenderam perversão sexual com quem? Com Deus? Os filhos de Davi aprenderam perversão sexual com o pai. Com o pai Davi, que provavelmente aprendeu com o pai Salomão, que tinha 200, 300, 700 mulheres. O que Davi aprendeu? Davi não, eu digo, Davi aprendeu com Salomão, aprendeu com Davi, eu inverti a ordem. Salomão aprendeu com quem? Com Davi, que era pai dele. Então a pessoa fica, ah não, mas é que é maldição. Não, deixa de pecar, não repete o pecado do teu pai, não repete o pecado do teu avô, não repete o pecado da idolatria, não repete o pecado da prostituição, não repete o pecado da rebeldia. Rebeldia traz maldição. A pessoa, hoje em dia existe um conceito, ah não, fulano é irreverente, como se isso fosse virtude. Irreverência não é virtude, irreverência é pecado. O que é irreverente? É alguém que não tem reverência com Deus. A pessoa não tem reverência com o pai, não tem reverência com a mãe, não honra o pai, não honra a mãe. Vai honrar pai e Deus, vai ter reverência no culto. Ah, porque o meu pai era assim também. O meu pai não tirava o chapéu para ninguém e nem se ajoelhava para ninguém. Estúpido, bruto, bárbaro. Aí o filho acha que isso é virtude. O meu pai não dobrava a esquina para ninguém. O meu pai não levava desaforo para casa e eu sou assim também. Está na hora de se converter. Porque se você não se converter, você continua repetindo e está debaixo de maldição. Feitiçaria. Preço do encantamento levado nas mãos. Não precisa nem entrar no mérito que isso é feitiçaria, né? O cara está na igreja, mas ele dá uma visitada lá no... Deus está demorando muito na benção. Mentira, adultério, isso tudo são pecados herdados. Ah não, porque a minha mãe é adúltera, por isso que aí eu também sou. Eu vou fazer vou dar uma lição de casa aqui, tá? Não vou ler porque é extenso. Depois você chega em casa, pede para o Espírito Santo te lembrar disso. Chega em casa, senta, faz o teu lanchinho, senta, e com o espírito de oração, leia Ezequiel 18, e pare de botar a culpa dos teus ranços no teu pai e na tua mãe. Assuma a responsabilidade dos seus pecados e não diga, estou debaixo de maldição. Assuma a responsabilidade dos seus pecados. Por enquanto a gente não assumir a responsabilidade dos nossos pecados, nós vamos continuar debaixo de maldição, vamos continuar acorrentados aos atormentadores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que não, está todo mundo quieto. Então existe a maldição voluntária e a involuntária e o pecado hereditário. Maldição voluntária, maldição na Bíblia é desobediência, desobedeceu, está debaixo de maldição. Maldição voluntária, você mesmo escolhe, você vai lá e vou desobedecer a si mesmo, pronto. Maldição involuntária, aí sim, a pessoa era criança, menininho, o pai, a avó, o tio, não sei quem, era macumbeiro, foi lá e consagrou a criança. Ela está debaixo de maldição involuntária, que deve ser quebrada pela pessoa que é o tutor da criança. Isso é maldição voluntária e involuntária. Agora, hereditariedade é pecado. Hereditariedade é pecado mesmo. Amém, meus irmãos? É um culto mais didático, vamos nos colocar em pé. Você crê que Deus pode ter tirado esse cativeiro? Você crê que você veio aqui hoje porque você quer se libertar de algo na tua vida que até hoje ninguém resolveu? Você acha que Jesus pode fazer isso? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entender que nós precisamos, pela palavra de Deus, sondar o nosso coração, e assim como diz o salmista, Senhor, sonda-me, e vê se há algum caminho mau em mim. Amém? Eu quero orar por vocês.